Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre forças. Então, no capítulo anterior, a gente estudou as leis de Newton e a gente estudou as forças. Então, como que elas são responsáveis por variar o movimento de um corpo. Então, se a gente conhece o tipo de força que atua sobre um corpo específico, a gente é capaz de prever a trajetória que esse corpo vai seguir. Com isso em mente, quando a gente quer descrever o movimento de um corpo, basta identificar as forças que atuam sobre ele. Por exemplo, se a gente sabe que esse corpo que aqui estava se movimentando com uma certa velocidade, se a gente sabe que age sobre ele uma força em um certo instante, se a gente conhece a magnitude dessa força, como que ela foi aplicada, a gente sabe o movimento que ele vai descrever depois da aplicação dessa força. Então, se ela for mais forte ou mais fraca, a gente vai saber. Nesse exemplo, que a gente sabe que ele estava nesse movimento retilíneo, sabendo a força, a gente vai saber se o movimento dele, depois de receber essa força, vai por um ângulo desse θ, ou se vai por um ângulo um pouco maior aqui. Se a força for um pouco menor, a gente sabe que não vai ter uma diferença tão grande assim na trajetória anterior do corpo. Então, se a gente sabe, como a gente viu bem nesse exemplo, se a gente sabe a força que atua sobre um certo corpo, a gente sabe descrever o resto do movimento que ele vai percorrer. Então, por essa razão, a gente vai trabalhar agora em cima de alguns dos tipos de força que existem, que possuem certas características. Então, sabendo essas características, a gente vai conseguir resolver certos problemas da dinâmica. Então, é bom a gente conhecer um pouco por trás do que está por trás de cada uma dessas forças, apesar de ter algumas que a gente que não vão ter tantas características assim.